mais nós vemos notícias, nós nem sei como dizer para você como está isso, mas estávamos num rumor de guerra aí pesadíssimo entre Estados Unidos e Irã, e uma ameaça nuclear sobre o mundo. A gente vê notícias que nem, por exemplo, fazem 5 anos saímos da pandemia, né? Lembra? 2020. 2020, o que aconteceu em 2020. Então, são muitas variáveis que nós temos visto acontecer no mundo. As crises econômicas que nós temos visto assolar países, né? Terremotos. Eu estava estudando essa semana, eu vi que quantos terremotos você acha que acontece durante um ano? Chuta aí. 10? Quem dá mais? 30, quem dá mais? Quanto? 500 mil. Olha o pessoal está chutando lá para cima. Alguém quer arriscar outro número? 800. Nós temos por ano em torno de 12 a 20 mil terremotos. Que são, presta atenção, registrados pelos institutos especializados. Agora, aqueles que não são, que são muito pequenos, pode chegar a 500 mil terremotos ao ano. E você mora no Brasil, que não é abalado por nada disso, né, irmãos? Ô, terra abençoada, né, irmãos? Se bater um terremoto aqui, cai tudo também, né? Nem Deus não manda e falou assim, não, deixa eles, o negócio com eles é diferente, né? Se puder, o Rafão abaixar meu retorno, está muito alto, eu vou ter que tirar ele. Ele está tomando lanchinho? Chama alguém lá, fala para ele que o lanchinho é depois do culto. Agora é o retorno do pastor. 500 mil. Nós vemos também o que se manifesta muito forte hoje, as fake news. Fake news é algo que, se você não vê uma notícia, não vai estudar ela e ver o que ela quer dizer na realidade, se aquilo é verdade, nós somos dia após dia contaminados. Eu tenho plena convicção, se você abrir o seu celular aí nos grupos, deve ter alguma fake news aí. Falaram até que o Palmeiras ganhou do Chelsea sexta-feira. É fake news, tá, irmãos? Isso não é verdade. Né, André? Você está bem? É o bimundial já. Então, são as fake news. Tem até gente, eu ia trazer um quadro aqui, acabei não conseguindo fazer, que marca data para o fim do mundo. Eu já resisti a vários fins do mundo. Já passei por vários já. Por quê? São os famosos pregadores que anunciam a data. Agora a minha pergunta: será que nós estamos vivendo os últimos dias? Será que Jesus está às portas? Nós cantamos isso, você cantou hoje. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Você cantou, você canta isso dia após dia. Você se emociona com músicas que falam a respeito da volta de Cristo. Só que, paralelo a isso, a nós cantarmos, a nós anunciarmos, a nós crermos, nós vivemos uma geração que tem medo profético, uma geração que tem medo da volta de Jesus, uma geração que tem medo, porque quando fala-se dos últimos dias, e quando fala-se da volta de Jesus, tem gente que treme, tem medo, porque enxerga como algo aterrorizante, algo que dá medo, como se fosse um filme de terror. Nós vemos, e isso se acentua muito mais quando você assiste alguns filmes que trata esse assunto do fim do mundo, mostra o Armagedon, mostra como vai ser o fim do mundo, mostra as famosas teorias da conspiração, por exemplo, o Apocalipse Zumbi, por exemplo, teve um filme que eu esqueci o nome dele agora, que estava na Netflix, que o mundo acabava por causa de ataque cibernético, inteligência artificial, carro desgovernado que é autônomo. Isso acaba aterrorizando. Ou então quando você vê algumas coisas, né? Ouve algumas coisas, você vê um carro com a placa 666, você fala, é o anticristo. É o anticristo. Ou então, você tem a marca da besta porque você tomou a vacina da Covid. Quem já ouviu essa? Isso aí rolou na época. Sabe, meus irmãos, o que nós precisamos entender com relação a este assunto, aos últimos dias, é como
viver nos últimos dias. Como viver nos últimos dias. E aí nós temos uma geração que não conhece a Bíblia. Uma geração que não conhece as Escrituras. E aí nós vemos pessoas articulando, falando muita coisa que não está na palavra de Deus. E Jesus diz em Mateus 22, verso 29, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder. Esse é o nosso erro. Nós não conhecemos a Bíblia. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra os últimos dias, não para nos apavorar, não para nos dar medo, mas ela fala dos últimos dias para nos dar esperança. Ela fala dos últimos dias para nos dar confiança. Ela fala dos últimos dias para nos dar direção. E começando então um pouquinho mais nesse assunto agora, eu quero ver algo com vocês aqui. Isso chama-se, esse gráfico que eu coloquei para vocês aqui, chama-se o princípio das dores. Logo depois que Jesus ressuscitou, e ele esteve com os seus discípulos, ele ficou com aqueles homens durante 40 dias. Então aqui, ó, presta atenção. O que é o princípio das dores? Sabe a mulher quando está grávida, que ela começa a dar os sinais de que ela vai ganhar neném, só que você não sabe a hora. Você sabe a hora? Não sabe. Você fica ali na espreita, esperando. Aquilo chama-se o princípio das dores, e Jesus usa essa expressão dos princípios das dores, a Bíblia nos mostra o princípio das dores, como um momento em preparação à volta dele. O que acontece com a mulher quando está para ganhar neném? O que você faz? Arruma a mala. Deixa tudo no jeito, o quartinho já tem que deixar tudo bonitinho, porque a momento a criança chega. E desde quando nós temos vivido esse princípio das dores de Jesus, da volta de Jesus? Desde o dia em que ele morreu e ele ressuscitou e foi a sua ascensão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 a 11. Diz assim, vamos ler o 8. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Atos 1, 8 diz o seguinte. Diz o seguinte, Atos 1, 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Aonde? Em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Agora verso 9 e 11. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Verso 10. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens, vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Irmão, sabe desde quando são os últimos dias? Não começou em 2020. Não começou em 2000, na virada do milênio. Não. Nós vivemos os últimos dias já fazem 2000 anos. Desde o momento em que Jesus foi assunto aos céus, desde o momento que Jesus subiu aos céus, nós estamos aguardando a volta dele. E a partir daquele momento em que Jesus foi a sua ascensão, a partir do momento que ele foi aos céus, a partir daqui começa a era apostólica. Começa a era da igreja, onde nós observamos o crescimento da igreja. Nós observamos aqueles 12 homens se multiplicando em milhares e milhares e milhares e indo pregar o evangelho aos 4 cantos do planeta. Deixa eu tossir.
Pronto, senão ia ficar no microfone para vocês. Aos 4 cantos do planeta. E o que a Bíblia nos convida nessa era? A nós pregarmos o Evangelho até o dia em que Jesus voltar. Jesus vai voltar. Você acreditando ou não, você esperando ou não, Jesus vai voltar. A Bíblia nos chama a nós vivermos esses últimos dias com os olhos na volta de Cristo. Minha pergunta: nós sabemos quando Jesus vai voltar? Portanto, todos os dias temos que viver no estado de emergência. Estado de emergência, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, desde o dia em que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, nós temos vivido o período chamado princípio das dores, que é de lá até a volta de Jesus, é considerado os últimos dias. E nesses últimos dias, nós temos algo chamado juízo final, que é quando nós veremos Jesus voltar e veremos Ele derramar o seu juízo sobre a terra, onde todos aqueles que creram serão salvos e viverão para sempre com Ele. E aqueles que não crerem serão feitos o que com eles? Serão lançados no lago de fogo. Serão lançados no inferno e sofrerão eternamente a condenação do pecado. Mas Deus deu um jeito nisso. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta vida eterna eu vivo aonde? Nos novos céus e na nova terra, aonde a palavra diz, Apocalipse fala, talvez falaremos disso aqui no último domingo, sobre a nova Jerusalém, um novo lugar, uma terra totalmente reconstruída, aonde nós passaremos a eternidade ao lado do nosso Senhor. Só que Jesus, nos evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nesses 3 evangelhos tem algo chamado de o sermão escatológico de Jesus. Nós acabamos de sair de uma série de mensagens que nós estudamos um sermão de Jesus chamado as bem-aventuranças, sobre ser feliz, como nós podemos ser felizes, a ótica da palavra de Deus. Agora nós vamos ver aqui algo chamado o sermão escatológico de Jesus, aonde no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36, Jesus disse: contudo ninguém sabe o dia nem a hora. Olha o que Jesus diz. Irmãos, quando você vê alguém anunciando a volta de Jesus, você pode falar na lata, é heresia, é mentira. Porque olha que Jesus fala: contudo ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão. Aí ele fala o seguinte: nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, e ele diz, somente o Pai sabe. Somente o Pai sabe o dia e a hora. Algo que eu tenho, que você tenha convicção: a volta de Jesus é certeza. E desde o dia em que Ele subiu aos céus, nós temos vivido os últimos dias. Porém, Jesus nos deixa sinais, no seu sermão escatológico, nos deixa sinais da aproximação do fim. E esses sinais não são para gerar medo, para que eu e você tenhamos medo, receio, e sim para que nós fiquemos atentos, vigilantes, esperando. E no Evangelho de Lucas, Jesus mostra 5 sinais da sua volta. E aí, Lucas 21, verso 5 ao verso 7 diz o seguinte: alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas
e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Verso 7. Então eles perguntaram: mestre, quando tudo isso acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Verso 8. Ele respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e afirmando: chegou a hora. Mas o que ele fala? Mas não acreditem neles. Começando aqui, desses 5 sinais, o primeiro sinal que Jesus deixa muito claro é sobre o engano religioso. Sobre o engano através da religião. Nós vemos isso muito comum hoje em dia. Nós temos aí um que se diz Jesus, né, o tal do Henrique Cristo, ele se diz Jesus, né, ele é Cristo, ele tem as suas discípulas, porque ele não é bobo. Ele não é bobo, discípulas. Mas nós temos muitos enganos religiosos. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Por exemplo, a teologia coaching que enche os púlpitos das igrejas. Nós vemos muitas outras coisas, pastores negando a eficácia da Bíblia, sendo a palavra de Deus. Vemos muitos ensinos religiosos. Agora, como nós podemos evitar de sermos enganados? Como? Falei no começo, Mateus 22, 29, conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós vamos iniciar agora em agosto, presencial aqui na comunidade, será de quarta-feira, um curso de panorama bíblico, para você conhecer a Bíblia. Para você conhecer mais a Bíblia. Muitas pessoas me pedem isso e eu quero ver se vocês vão vir agora, né? Curso de panorama bíblico. Você precisa conhecer a Bíblia. Você conhece tudo, menos a Bíblia. E nós podemos evitar cair nesse engano religioso, sabe como? Conhecendo a palavra de Deus. E aí, Jesus continua, no verso 9. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. Jesus também fala que nós ouviríamos sobre guerras. No período em que Jesus falou essas coisas, no período pós ali a sua ascensão, Jesus ter subido aos céus, vivíamos na terra algo chamado Pax Romana, ou seja, todos os territórios que eram conquistados por Roma, naqueles territórios existia paz. Mas preste atenção, mesmo, e olha só, os discípulos ouvindo Jesus falar sobre isso, e vendo eles viverem o período da Pax Romana, eles vendo o mundo explodir em guerra. Então Jesus mostra que a sua volta é muito nítida desde o começo. Hoje nós vemos guerra, nós estamos aí dentro, mais declarado em 2 guerras grandes. Fora o que mais? Os golpes de Estado, países em guerra civil. Nós temos muitos países que enfrentam guerra civil. Nós vivemos também algo que... rebeliões. Sabe o que é uma rebelião? Divisão, essa divisão política, os extremos, das pessoas que não se conversam, isso é uma rebelião. E vivemos dentro desse contexto. Em todo momento, se você ligar a sua televisão hoje, para você assistir um jornal, sei lá o que você for assistir, algo que vai dar alguma notícia para você, você vai ouvir sobre rumor de guerra. É ou não é?
Nós ouvimos isso todos os dias. Então, isso que Jesus fala é algo muito real. E aí ele fala também aqui no verso 11. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Como eu falei para vocês, é registrado de 12 a 20 mil tremores por ano, sendo que pelo menos um desses tremores é na escala 8.0 graus, na escala, esqueci o nome, Richter. Obrigado, André. Richter. Isso aí. Sabe que Jesus disse essas palavras e no ano 79 depois de Cristo houve uma terrível, uma grande erupção vulcânica no Vesúvio que destruiu a cidade de Pompeia na Itália. Então imagina, se a gente hoje já fica assim, ligado em tudo, imagina naquela época. Imagina naquela época. Nós vemos hoje, né, essas pestes, crise climática, olha que loucura isso. Está ligado a acontecimentos terríveis, a crise climática. Nós temos visto as geleiras se derreterem. Nós temos visto o calor, calor. Nós temos visto, por exemplo, esse ano, locais que nevam a partir de julho, começou em maio. Existe uma preocupação com os extremos da terra, com as geleiras, com os animais que vivem naquele local. Existe um descontrole no nosso planeta. E quem causou isso? O diabo não, foi nós. O homem fez isso. Né, Thalita? O homem fez isso. Mas nós vivemos dentro deste quadro de acontecimentos terríveis. Irmãos, nós ficamos aí alguns dias atrás com medo de arma nuclear. Porque basta um desses governantes insanos que governam o mundo apertar um botão para que a vida seja extinguida da face da terra. É ou não é? Clima de medo. Tensão. Passamos, como eu falei, em 2020 pela pandemia. A pandemia, ela escancarou a nossa fragilidade. Porque o ser humano, o homem achava que ele tinha o controle de tudo, que estava tudo sob controle dele, ele estava acima de tudo. Não, nós temos... E veio e deu uma rasteira no homem. Mostrando que o ser humano é frágil. Nós vemos, em virtude de terremotos, tsunamis que devastaram países. Furacões. Todos os anos você observa o que acontece nas regiões ali do Caribe, nos Estados Unidos, os furacões devastando a terra. Nós vimos um tempo atrás uma usina nuclear explodindo. Acontecimentos terríveis. Também fala de grandes sinais no céu. Como eu falei aqui, né, esses sinais nós vemos do aquecimento global. Derretimento das geleiras, tudo isso. Tem mais, Jesus continua falando no verso 12. Ele fala sobre perseguição religiosa. Lucas 21, 12. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Nós vemos hoje uma cristofobia. Nós vemos hoje cristãos sendo perseguidos no mundo. Vemos isso ainda. Aqui no Brasil nós não sabemos o que é isso. Nós incomodamos às vezes com o nosso testemunho. Mas você ser perseguido porque você é cristão, nós não vemos isso. Eu ouvi o testemunho de uma pastora, junto com a Fabiana, no lugar que nós fomos. E ela falava de como eles estavam evangelizando os chineses. Que na China você não pode entrar com Bíblia, né? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam entrando com Bíblias escondidas na China, no corpo, em outros lugares, para que pudessem evangelizar os chineses. Um local onde as igrejas são subterrâneas.
Existem países, só de você crer em Jesus, você morre. Talvez isso ficou mais escancarado para nós, num período que teve essas guerras islâmicas religiosas, o ISIS, onde eles estavam decapitando os cristãos para o mundo assistir. Nós temos a liberdade religiosa. E aí Jesus diz, verso 17, todos os odiarão por minha causa. Posso falar algo para vocês? Um cristão posicionado biblicamente incomoda. Sabia disso? Repita assim comigo. Um cristão posicionado biblicamente incomoda. Isso não é desculpa para você ser um crente chato. Porque tem crente que é chato, né, irmãos? Fala a verdade. Tem, não tem? Tem crente que é chato. Não é isso. Não é isso. Está falando de nós nos posicionarmos biblicamente. Sermos o que a Bíblia diz para nós sermos. Amar não é concordar com tudo. Mas é estar posicionado. Amar é falar a verdade com amor. E nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus posicionados biblicamente. Deixa eu continuar que tem muita coisa a falar aqui ainda. E Jesus fala no verso 26, as pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. É neste momento aqui que Jesus, no seu sermão escatológico, ele está falando de um período chamado da grande tribulação. Não vou entrar em posição teológica, não vou entrar em nada disso. Talvez tem muita gente que me pergunta, o que você crê, pastor? Como você enxerga? Eu sou como um pastor amigo meu diz. A minha posição teológica com relação aos últimos dias é a posição de espera. Estou esperando Jesus voltar. Não estou nem aí para o resto. Estou esperando Jesus voltar e quero ser encontrado aprovado. E quando ele fala nisso aqui, ele fala dessa angústia inigualável, ele está falando de um momento onde a angústia vai dominar o coração de toda a humanidade. As pessoas ficarão angustiadas. Angustiadas. Mas qual a mensagem central desse sermão escatológico de Jesus? Qual a mensagem que está no centro disso? E aqui no verso 18 vai nos dizer o seguinte: quando começar, olha só, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Quando acontecerem estas coisas, erga a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Enquanto o mundo enxerga o caos, presta atenção que eu vou falar para vocês. O mundo, Carol, enxerga o caos. Nós vemos o reino se aproximando. Nós enxergamos o nosso Redentor voltando. E Jesus fala aqui, levantem-se e ergam a cabeça. Ele não fala baixa a cabeça, fica triste, vai para o bunker, se esconda. Não, levante-se, erga a sua cabeça. Por quê? Por quê? Porque, meus irmãos, o caos do mundo não é o fim. O caos do mundo é o início, o começo, o anúncio de algo muito maior que está por vir. A eternidade que nós esperamos, ansiamos. Porque cada sinal que apavora o mundo, cada notícia que deixa o mundo de cabelo em pé, é para nós a certeza de que o Rei está voltando.
O nosso Senhor está voltando. Não enxergue mais o caos. Não fuja das notícias. Enxergue o reino chegando. O que para o mundo é medo, para mim e para você tem que ser esperança. Esperança em dias de caos. O que o mundo enxerga como uma grande ameaça de extinção, para nós é o começo. Porque o rei está voltando. Agora, o que nós podemos fazer diante disso tudo? O que fazer diante dessa esperança? O que fazer diante dessa espera? Marque aí, 3 atitudes que nós precisamos ter diante da volta de Jesus. 3 atitudes diante da volta de Jesus. Nós vamos ler lá em Tessalonicenses agora. 1 Tessalonicenses. E a primeira atitude que nós precisamos ter, não é medo, e sim expectativa. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2 diz o seguinte: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente. Como quê? Como ladrão à noite. Alguém sabe a hora que o ladrão vai chegar? Você tem que ter alarme, cerca elétrica, câmera, espingarda, cachorro bravo, gato que arranha. Tem que ter tudo isso. Porque ninguém sabe o dia que o ladrão chega. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, eu não preciso ficar escrevendo datas. Eu não preciso ficar escrevendo detalhes. Porque a questão não é calendário, a questão é coração. Todo mundo quer saber quando Jesus vai voltar. Mas Paulo nos chama a nós termos expectativa. Expectativa. Jesus disse lá em Mateus 24, 36, que nem ele sabe o dia, os anjos não sabem, somente o Pai sabe a hora. E nós, posso falar, nós não precisamos saber mesmo. Ah, pastor, não era bom, não é bom não. É bom não saber a data. Porque nós precisamos viver em constante expectativa. Nós precisamos estar preparados, quando? De tempos em tempos não. Precisamos estar preparados todos os dias. Para nós não cairmos na tentação de viver o quê? Relaxado. De qualquer jeito. Ah, Jesus vai demorar ainda. Quem aqui gosta, eu quero perguntar para as mulheres. Que mulher gosta de receber uma visita inesperada em casa? Levanta a mão. Do nada. Pega a casa bagunçada. Daquele jeito. Que dia que a casa está mais bagunçada? Segunda. Quem aqui a casa de segunda é um caos? A guerra do Armagedon. Quem é? Quem é de sexta? Sexta-feira. Quem é todo dia? Quando você vai... Você gosta de receber visita inesperada? Pastor chega do nada na sua casa. Ô irmão, vim tomar um café com você. Não, pastor, hoje não. Aí o pastor pensa, está em pecado, né, irmão? Aí você fala, não, pastor, a casa está bagunçada. Né? Não. Ninguém gosta. Você gosta de saber para quê? Para você? Preparar a casa. Deixar tudo bonitinho. Deixar tudo em ordem. Sabe o que Paulo está nos falando aqui? Que a nossa casa espiritual precisa estar em ordem todos os dias. A sua casa interior, o seu coração, ele precisa estar em ordem todos os dias. Então nós não temos que ficar obcecados por datas.
Nós temos que ser obcecados por estarmos preparados. Porque é importante não é saber como será, mas o importante é saber como eu vou viver até lá. Nós precisamos viver em constante, que é o segundo ponto, estado de vigilância. E aí Paulo fala, portanto, fiquem atentos, não durmam, como os outros, permaneçam o quê? Atentos e sejam sóbrios. Paulo fala, não durmam. E não é sono físico, porque tem um... Deixa quieto. Eu tinha um amigo meu que dormia de terno e gravata. Vocês conhecem esse amigo meu, não vou falar o nome dele aqui não. A Fabiana já me deu, não, calma, fique em paz. Estamos aqui, estamos juntos. Você viu que semana passada eu não estava aqui, eu fiquei mais em paz, né, irmãos? Aquela fica me controlando, né? Ó, eu dormia de terno e gravata. Por quê? Porque se Jesus voltasse, ele estava pronto. Sabe como ele ia para a praia? De calça social. E vou parar por aqui. É bom eu parar por aqui. Fui sábio agora, Fabiana? Ficou com orgulho de mim? Obrigado. Nós temos que estar vigilantes, acordados. O nosso coração. Nós não podemos estar dormindo espiritualmente. Tem muita gente dormindo espiritualmente. Tem muita gente dormindo espiritualmente. Abra sua Bíblia em Lucas 21. Eu nem citar esse texto aqui, mas eu vou abrir ele aqui. Talvez eu nem use ele à noite. Deixei só de observação, grifado de amarelo. E eu vou ler. Lucas 21, verso 34. Não vou colocar ele no telão. Abra sua Bíblia. Lucas 21, 34 diz: tenham cuidado. Acharam aí sim ou não? Tenham cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. E aí olha só o que Jesus diz: não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Ou seja, Jesus está nos chamando a atenção, porque tem muita gente, naquela época já tinha, e hoje em dia ainda tem, muita gente dormindo espiritualmente. Tem muita gente entorpecida com as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo nos faz dormir espiritualmente. As preocupações dessa vida, dinheiro. Sabe, meus irmãos, carreira, aparência, os prazeres, as redes sociais. Vou falar mais uma vez, brigas políticas. As preocupações dessa vida roubam a nossa vigilância. Sabe o vigia noturno? O vigia noturno que, se ele vacilar, o ladrão ataca. Sabe aquele apitinho que você ouve de noite do vigia noturno? Que eu nem ouço. Mas tem, eu acho. Expectativa e realidade. Vigia noturno, nada pega ele de surpresa. Nós vamos estar vigilantes. E aí minha pergunta a você é: você está vigilante? Minha pergunta para você: nós vemos essas notícias, ficamos tão preocupados, né, com a volta, com o fim do mundo. Mas a minha pergunta para você é: você está desperdiçando a sua vida? Seu tempo? Seus dons? Seu dinheiro?
seu tempo, seus dons e seu dinheiro, eles apontam para Cristo? Vigilância é viver o aqui e agora, carregando os valores do ali e além, carregando os valores da eternidade. Temos que trabalhar? Sim. Temos que estudar? Sim. Temos que aproveitar a nossa família? Sim. Mas nós nunca podemos perder de vista, Jesus está voltando. Nunca. E terceiro e último ponto aqui, das 3 atitudes diante da volta de Jesus, é a confiança. E aí Paulo diz, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Paulo está falando o seguinte, que a nossa história ela não termina na ira de Deus, mas a história nossa começa na graça de Deus. Nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Jesus morreu para que nós possamos viver com Ele para sempre. A nossa esperança e a nossa segurança, e a nossa segurança não estão nas notícias, nas manchetes, mas a nossa segurança, a nossa esperança está em Jesus. Muita gente tem medo. Eu já ouvi jovens dizerem para mim, eu tenho medo de Jesus voltar e eu ficar solteiro. Ficar ou ir solteiro? Qual é o seu medo? Se for ficar solteiro, fique em paz. Você vai casar. Agora, se você não se preocupe em ir, porque lá é lugar de alegria eterna. Lugar de alegria eterna. Mas pastor, e se Jesus voltar e eu ficar? Abra sua Bíblia em Romanos 8:39. Romanos 8:39. Romanos 8:39. Achou aí? Olha só o que diz o apóstolo Paulo escrevendo. Nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A sua segurança está no que Jesus já fez. A sua segurança está naquilo que Cristo Jesus já fez. Ele morreu. Ele ressuscitou. Você nasceu de novo? Você tem Jesus como Senhor da sua vida? Quem está em Cristo Jesus não teme. É como você estar no avião. Você precisa no avião ficar segurando a poltrona para ela não cair? Precisa não? Quem tem medo de avião aqui? São controladores vocês, hein? Vocês têm medo porque vocês não têm controle do avião, por isso. Quem tem medo de avião? Levanta a mão bem alto. Você tem medo, Marcelo? Pavor. Medo é diferente de pavor, né? Irmãos, você está andando no meio de transporte mais seguro que existe. Só está alto. 10 mil metros só. A 800, 900 km por hora. Só isso. Num frio de menos 40 graus. Só isso.
É difícil. É raro. Você está seguro porque você está dentro de um local que te oferece segurança. Não precisa ter medo. E a mesma coisa nós que estamos em Cristo Jesus. Eu não preciso ter medo do último dia, eu não preciso ter medo dos sinais, eu não preciso ter medo da guerra nuclear, eu não preciso ter medo dos vídeos que eu vejo na internet, do cara que falou que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Não, sabe por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo e é Ele quem me dá a minha segurança. A minha salvação em Cristo é o que me sustenta, que me guarda todos os dias. Você tem certeza da sua salvação? Perdão. Minha pergunta é essa. Você tem certeza da tua salvação? Meus irmãos, nós precisamos ter certeza de onde nós estamos. Nós estamos em Cristo Jesus. Descanse. Descanse, porque você está seguro. E aí Paulo fala aqui ainda. Não é aqui. Ele fala no texto, nós lemos de Romanos. Não, foi aqui mesmo. Deixa eu voltar de novo aqui. Portanto, verso 11. Animem e edifiquem uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Mas sabe qual é o problema? Às vezes nós queremos afundar uns aos outros. Às vezes, ao invés de querer demonstrar amor, a gente quer falar as verdades. Porque na realidade eu preciso falar as verdades. Não. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos animar uns aos outros. Amar uns aos outros. Não tema, presta atenção. Não tema o dia da volta de Jesus. Tema viver sem estar preparado para esse dia. Para nós encerrarmos aqui, pessoal, o louvor pode subir. Cada sinal que nós vemos não é um convite ao pânico. Mas cada sinal que nós vemos, nós precisamos ter claro para nós que Jesus está voltando, que o reino está próximo, que a nova terra e os novos céus estão logo aí. Cada sinal que nós vemos, nós temos que alimentar a nossa esperança. Por quê? Porque enquanto o mundo vê o caos, nós vemos a esperança. Lucas 21, 31. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Jesus vai estar conosco até o fim. Fale para quem está do seu lado assim, Jesus vai estar com você até o fim, meu irmão. Nós precisamos estar prontos. E viver preparado é viver com os valores da eternidade hoje. Sabe, meus irmãos? Precisamos ter os valores da eternidade, os valores do reino, os valores da palavra estampado em nossos corações. Nas nossas atitudes, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Precisa ser algo vivo para mim hoje. Como você vai viver o seu domingo hoje? Com os valores do reino na minha vida. E o que são os valores do reino na sua vida hoje? Você precisa ter isso claro para você. Porque o Apocalipse ele não é um filme de terror. Quem precisa ter medo? É o roteiro perfeito de Deus para levar os seus à vitória eterna. Fique de pé no seu lugar comigo.